Alan, Mike e eu, José. Que tem como objetivo pega ônibus. A imagem, você pega o ônibus é complicado. Pode. Então, nosso sistema tem como objetivo auxiliar usuários do sistema de transporte público na universidade. Uma maneira ágil e simples. Vai lá. Pessoal, no nosso projeto, a função de orientar os usuários de transporte público na cidade de uma maneira ágil e simples. Agilizando o processo de simplicidade. Ou seja, o usuário que conhece pouca cidade, ele pode deslocar de um lugar para o outro de uma maneira com simplicidade. Como assim? O cidadão, quando chegar em um ponto, ele vai indicar para onde ele quer ir e de onde ele está. Por exemplo, eu estou aqui e quero ir para a UFES. Não, então, eu quero ir para outro lugar. Então, qual ônibus eu pego para ir para o shopping? O sistema indicará justamente isso. Qual ponto onde eu estou, para onde eu quero ir, com qual o melhor caminho e qual forma mais rápida que eu posso chegar lá. Bom, concepção do código. Quando uma pessoa, ou um usuário, melhor dizendo, ela vai pegar um transporte público, ela primeiramente pensa no tempo que ela vai gastar. Dentro desse pensamento de tempo, está embutido várias coisas, do tipo, se eu estou aqui, quais as linhas de ônibus que passam por esse ponto que me levam ao ponto que eu quero chegar? Quais são as linhas mais próximas que eu faço esse percurso? Se eu perdi um ônibus aqui, será que esse ônibus vai passar por esse ponto de novo? Então, essa é uma das questões que está embutido dentro desse pensamento. Além das funções randômicas, né, que fazem a variação desses pontos, nós estamos trabalhando em cima disso ainda e creio que em breve vai ser possível fazer a variação desses pontos. Bom, dentro do nosso programa, existem várias funções que o aluno vai entrar mais em detalhe, que são as funções que calculam a distância de um ponto para o ponto que eu quero ir, e trazem para mim os veículos, ou melhor dizendo, uma linha que cumpre esse itinerário na qual eu estou e na qual eu desejo chegar. E todas essas funções, elas partem justamente daqui, dessas funções aqui, que é o quê? A função ponto, ela vem incluindo o ponto, que é o nome do ponto, a localização do ponto, que é a coordenada do ponto, e o endereço do ponto. Esse endereço é como se fosse uma espécie de informação de localização do ponto. Por exemplo, ponto em frente ao Shopping Vitória, ponto em frente ao UFES. É para a pessoa ter uma ideia a mais sobre isso. Aqui, a função veículo, né, que ela vem incluir dentro do veículo, a lotação do veículo, a quantidade de usuários, de pessoas que estão dentro desse veículo, a condição do veículo, se o veículo está circulando dentro da cidade, se o veículo está na garagem, e o motorista, que no caso que está dirigindo o ônibus. Aqui você tem um itinerário, que é o quê? É o conjunto de todos os pontos que tem que uma linha tem nessa cidade. Ou seja, essa linha cumpre, tem esse itinerário, ele passa por esses pontos que está embutido justamente no itinerário dessa linha. E a linha que vem com o quê? O itinerário dela, como eu já havia falado,
e com os veículos, ou seja, cada linha tem uma quantidade X de veículos que estão rodando nessa cidade. Bom, essas funções aqui, a gente chama de funções auxiliares, né? Que é uma N-upla com 4 elementos N. E essas funções aqui, elas são muito importantes, porque quando nós utilizamos, nós queremos pegar algum dado das funções que eu disse anteriormente, que é o ponto, o veículo e a linha, nós utilizamos ela. O que faz com que você tenha um código muito mais compacto e gasta muito mais tempo para retomar a informação na qual você deseja. Então tem que, uma FST de uma lista, ele vai justamente voltar aqui o primeiro elemento dessa lista. Toma SND volta o segundo, toma TRD o terceiro e toma o quarto. E aqui tem a definição da ordenação da lista que eu disse anteriormente, de Newton. Agora o Alan vai explicar um pouco a concepção do código. O código ele é complexo, então tivemos que fazer umas adaptações para poder ficar um código um pouco mais enxuto. Aqui eu peguei uma localidade muito comum em Vitória, que é o Shopping Vitória. Você tem 2 pontos aqui no shopping, você tem um em frente da Assembleia Administrativa, você tem um em frente ao próprio shopping, na calçada do shopping. Então nós consideramos como ponto, como se fosse uma média desses 2 pontos. E ele tem uma coordenada geográfica. Isso aqui nós pegamos no Google e ele me dá essa coordenada para esse ponto central. Então tem algumas linhas de ônibus que ele passa pelo centro de Vitória, que ele faz uma trajetória de contorno diferenciada, que você não sabe se ele vai vir de norte para sul ou de sul para norte. Então o código para ele não tem problema de endereço para o código, que ele vai passar por esse ponto aqui. Não importa o sentido que está passando, se é de do sul para o norte ou do norte para o sul, certo? Então, dentro daquela definição de N-upla, lá dentro do ponto tem um dado que é a coordenada deste ponto aqui. Em cima dessa coordenada que a gente vai trabalhar as distâncias, que a gente vai começar a traçar a distância de pontos consecutivos, que ele vai traçar o melhor trajeto para o usuário. E nós fizemos um mapa hipotético, porque esse mapa nós distribuímos sobre ele vários pontos, certo? Então está aqui como se fosse as avenidas, ponte, uma lagoa, um morro, praia, uma área aqui central com um parque, né? E está distribuído para os pontos pela cidade. O itinerário de uma linha. O que é o itinerário da linha? Não sei se dá para vocês verem, aqui tem umas linhas coloridas. É o trajeto que o ônibus vai passando. Então eu peguei uma lista e fui colocando uma linha passa por esse ponto, por esse, e vai assim sucessivamente respeitando o itinerário dele. E tem uma coisa interessante que nós criamos também, que apareceu a seguinte situação. Se você tem aqui um quarteirão, o ônibus ele passa nesse ponto aqui. Ele vai passar por esses 2 pontos aqui. Qual é a distância entre os 2 pontos? Ele vai dar uma linha reta, certo? Então nós tivemos que criar uma coisa chamada ponto de correção. O que é o ponto de correção? Dentro do itinerário do ônibus vai ter um ponto do tipo PC, que é o ponto de correção, que vai ser esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Então o código ele vai fazer recursivamente calcular as distâncias somando a distância desse ponto para esse, desse para esse, desse para esse e desse para esse. Então ele vai minimizar a perda por essa distância aqui mais curta. Então a gente tem aqui lá dentro da definição do código o ponto de correção e o ponto normal do usuário. O usuário não tem acesso a esse tipo de ponto aqui. Para ele vai aparecer só esse tipo de ponto aqui. Esse ponto de correção é um ponto do sistema para corrigir o trajeto do veículo, né? Aqui a gente tem aqui o stickman, ele está com um problema. Qual a melhor forma para eu chegar ao ponto 20? Ele está no ponto 3, quer ir para o ponto 20. O código ele tem condição, dentro das definições do código,
de responder qual é a melhor linha para ele. No caso aqui, o sistema respondeu para ele que existem duas linhas de fluxo de trajeto, a linha vermelha e a linha azul. Então, se vocês verem, qual é a melhor linha para ele chegar ao ponto 20? A linha azul ou a linha vermelha? Ele tem que fazer todo o trajeto. Aqui é o ponto final da linha vermelha. A linha vermelha está fazendo isso. E a linha azul. Vem aqui e faz um contorno em volta. O itinerário dele é a sequência de pontos dentro de uma lista. A linha azul está circulando, por exemplo, aqui é o ponto final dela. A linha azul está circulando aqui. A linha azul. Vamos ver? O que o sistema é capaz de fazer? Ele calcula o menor trajeto. A marcação do trajeto é o mais curto. O trajeto da linha vermelha. Beleza. Qual ônibus vocês pegariam? Da linha azul ou da linha vermelha? Será? Onde é que está o ônibus da linha azul uma hora dessa? Ou da linha vermelha? Depende do tempo que você vai ficar esperando para pegar o ônibus da linha azul ou da linha vermelha. Então, o que o sistema é capaz de fazer também? Calcular o tempo mais próximo de você. Então, eu tenho agora um ônibus da linha vermelha saindo do ponto final. Ele vai passar por aqui, ó. Eu tenho um ônibus da linha azul aqui. Ele vai passar aqui. O sistema ele também te dá essa resposta. A linha azul lá, o ônibusinho, ele vai levar mais tempo para chegar ao ponto 3, enquanto que o ônibus vermelho chega mais rápido. Então, a última função, que é a função mestre, que vai pegar nela, abranger todos os códigos, ela vai te retornar todas as linhas que cumprem o trajeto, ela vai te retornar com as linhas, você sabe, os veículos, e com os veículos ela vai te dar uma tupla, que ela vai ter a primeira distância do ponto onde está o usuário até o ponto para onde ele quer ir, obedecendo o itinerário de cada linha, e a distância do veículo até onde está o usuário. Então, a combinação dos dois resultados, que vai ser o usuário ao critério dele, ele vai usar essa informação ao benefício dele. Né? A gente queria fazer uma função randômica que distribuísse esses veículos aqui sobre o itinerário, né? Mas não deu, gente, não é um problema. Mas os códigos funcionam. Se você quiser uma forma de embutir, distribuir a posição dos veículos sobre esse itinerário, ele vai dar a distância de acordo com a posição atual de cada veículo. Né? E aqui eu tenho uma instanciação da resposta final para o usuário. Ela já está pronta. Implica a opção, a pessoa quer ir do ponto 25 ao ponto 27. Ele te diz, a linha 1 cumpre essa função. A distância do ônibus até o usuário é de 2.830 metros. Agora, esse veículo agora está a 635. Esse veículo, ele vai levar da onde o usuário está até onde o usuário quer ir, 635 metros. Mas a distância atual desse veículo até o usuário é de 2.830 metros. Então, de acordo com a condição do trânsito, que a gente pode colocar isso em código depois, você pode trazer em vez de distância, isso aqui em questão de tempo. É só a gente parametrizar uma questão de tempo dentro do código, a gente consegue colocar isso em questão de tempo. Mas em distância, ele já roda certinho. Vamos às perguntas. Me conte os segredos dessa função de mestre aí, que eu estou precisando dela. Lá no